Boa tarde, queria deixar uma mensagem para vocês nessa tarde, que eu venho meditando há alguns dias em relação à história de José, né? Todos nós conhecemos a história de José, né, que foi vendido pelos seus próprios irmãos, foi traído pelos seus próprios irmãos, né? Mas sabemos também que tudo isso foi propósito de Deus para que viesse se cumprir o que Deus queria na vida dele, para que viesse se cumprir os sonhos que Deus tinha dado a ele, né? E meditando nessa mensagem, né, nessa história dele, aqui em Gênesis, capítulo 50, né, no finalzinho da sua história, me chamou a atenção em relação ao que ele fala aos seus irmãos depois que seu pai morre. Pois depois do seu pai morrer, seus irmãos ficam com medo de José querer se vingar deles pelo que eles tinham feito no passado. E aqui, quando seus irmãos chegam até a ele, né, e fala sobre isso, ele responde no versículo 19 e 20, ele responde assim: E José lhes disse: Não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um grande povo. E no versículo 21 ele diz: Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Então aqui o que nós podemos tirar de lição para nós, né? Com tudo que José passou, né, e o final da sua história, nós podemos tirar para nós que, independente do que vier a acontecer nas nossas vidas, independente da traição que viemos sofrer, né, independente das calúnias, da decepção que viemos ter na nossa vida, tudo isso é propósito de Deus, né? Tudo isso é plano de Deus para que venha se cumprir aquilo que Ele quer nas nossas vidas. Quando estamos passando pelo processo, nós não entendemos, né, o porquê que aquilo está acontecendo. Com certeza, quando os irmãos de José, né, os entregaram ele, José também deve ter se questionado o porquê eles estavam fazendo aquilo. Mas aqui, depois de tudo, né, no final da sua história, nós vemos a maturidade dele, né, em relação a tudo o que se passou e a confiança dele em saber que tudo aquilo foi Deus, porque através disso, né, ele pôde proteger a sua família no tempo da seca, quando o Egito, né, ficou ali sem comida, né, sem bebida, e os irmãos dele vão até a ele. Então, se nada disso tivesse acontecido, quando chegasse esse tempo, ele não poderia ajudar a sua família, ele não poderia sustentar a sua família. E assim pode acontecer conosco também, não só em relação à família, mas em relação a outras coisas, né? O que Deus quer trabalhar em nós, porque nós sabemos que Deus age na vida de cada um de uma maneira diferente. Então, o que eu quero deixar para vocês nessa tarde, né, que foi reflexão para a minha vida também, não venhamos nos ficar com raiva, né, guardar mágoa, rancor daqueles que fizeram algo de ruim para nós, porque às vezes eles fazem não por intenção, por querer, mas sim, né, Deus pode estar usando eles para fazer isso, para que nós possamos chegar a alcançar os planos dele para as nossas vidas. Então, se tivermos que passar por isso, né, que no final de tudo venhamos entender que tudo aquilo foi propósito de Deus para as nossas vidas e que não venhamos guardar mágoa e nem rancor, assim como José fez. Ele não guardou mágoa nem rancor dos irmãos dele, mas cuidou, sustentou os irmãos dele até o fim da sua vida. Então, que nós também venhamos seguir esse mesmo exemplo, não venhamos
guardar raiva, rancor daqueles que nos caluniarem, daqueles que falarem mal da gente, que fizer algo contra a gente, mas venhamos entender que tudo é propósito de Deus e que no final, quando estivermos mais amadurecidos, vamos entender que tudo aquilo, né, de ruim que possa ter nos atingido, Deus o tornou em bem. Você possa meditar nesse capítulo, nesses versículos, e venha tirar também aquilo que Deus falar com você através dessa mensagem. Amém?